Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, neurociência, TDAH e aprendizagem. E o convidado do dia é o Igor Tchaikovsky. Ele é brasileiro, natural de Fortaleza, Ceará, e atualmente mora em Recife. Igor é formado em biomedicina, é doutor em neurociências, especialista em neurofisiologia e neuromodulação em pessoas com TDAH e TEA. Atua como neurocientista e é sócio e pesquisador da clínica Somar Neutro. Seja muito bem-vindo, Igor Tchaikovsky. Olá, Igor, tudo bem? Oi, Igor. Oi, Delane. Oi, Adri. Tudo bom? Como é que vocês estão? Que prazer falar com vocês, tá certo? A gente agradece a sua participação neste episódio. Bom, para a gente começar, eu gostaria de saber o que você estudou. Conta para gente. Vamos lá, foram anos de estudo, né? Então não é pouca coisa. Mas basicamente tudo envolve neurofisiologia. Então tudo envolve o estudo da atividade cerebral e como que isso se correlaciona com o comportamento humano. Então, por formação na área da biomedicina, eu fiz muita iniciação científica em modelos animais. Então, eu trabalhava diretamente com modelos animais de epilepsia, para entender basicamente os circuitos voltados ali dentro do cérebro envolvendo a epilepsia. Então, posteriormente, eu fiz mestrado e doutorado na área de neurociências, tá? E também eu tenho especialização em neurofisiologia e em neuromodulação, principalmente voltado para pessoas com TDAH e com autismo. Então, toda essa área de estudo envolveu a neurofisiologia e o estudo das neurociências, né? Que é uma área muito, muito bacana e muito em alta hoje em dia, né? Porque está todo mundo falando sobre neurociências em todas as vertentes de áreas possíveis dentro das redes sociais. Então, eu desenvolvi muita pesquisa científica dentro do mestrado e do doutorado. Claro que esse é um intuito da área de pós-graduação, né? Então, basicamente, o que podemos falar aqui foi desenvolvido no doutorado. Eu patenteei um tom binaural, né? Ou seja, é um tom audível, um som que a pessoa escuta, que é binaural, ele tem diferenças entre o que a pessoa escuta pelo ouvido esquerdo e pelo ouvido direito, e que esse tom se demonstrou um potencial bloqueador de crises convulsivas para pacientes com epilepsia refratária. Então, ele foi aplicado como uma nova forma de tratamento não farmacológica para aquelas pessoas que tomam muita medicação, que têm epilepsia, e mesmo assim continuam tendo as crises. Então, ela precisa de algo a mais para poder se desenvolver. Então, concomitantemente a isso, a aplicabilidade desse estímulo sonoro, nós estudávamos o que acontecia dentro do cérebro dessa pessoa. Então, fazíamos estudo da atividade cerebral. E aí a gente pôde ver diversas alterações na atividade cerebral. E dentro da área da neuromodulação, eu estudei muito ao longo de muito tempo o que acontece no cérebro, por exemplo, de pessoas com TDAH, com autismo, neurodivergências, e a aplicabilidade de uma ferramenta muito potencial para mudar essa atividade cerebral, ou seja, regular esses mecanismos cerebrais e que isso possa ter um impacto na vida de melhoria dessa pessoa. Então, a área da neurociências, ela abrange todos esses estudos. Então, todo o estudo de neurofisiologia e comportamento foi o que eu fiz ao longo de quase... A gente está entrando na metade do ano de 2024, então já vou ali com quase 13 anos de estudo de cérebro, comportamento e neurofisiologia. Perfeito. E o que você faz hoje? Atualmente, né? Uhum. Então, atualmente, eu digo que eu brinco de várias áreas, certo? Aí vem aquela velha premissa. Será que eu faço todas elas muito bem feitas ou mal feitas, né? A gente faz muita coisa, acaba não fazendo nada. Mas onde que eu estou hoje? Atualmente, eu sou sócio pesquisador de uma clínica
especializada no tratamento de neuromodulação para pessoas com autismo e pessoas com TDAH, que é uma clínica que fica situada na cidade do Recife, que se chama Somar Neuro. Então, é uma clínica onde a gente desenvolve um trabalho de neuromodulação, de brain mapping, né, que é o chamado mapeamento cerebral, e é essa aplicabilidade clínica, né? E aí, em paralelo, eu desenvolvo pesquisa científica em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, o governo do estado, e a gente tem duas pesquisas muito bacanas, uma delas para a área de autismo e comunicação alternativa aumentada, ou seja, um método onde a pessoa com autismo, as crianças com autismo não verbais, aquelas crianças que não têm a capacidade de se comunicar de forma oral, ela utiliza um tablet, né? Então ela tem um aplicativo de comunicação, né? E esse aplicativo de comunicação vão ter ali pictogramas, onde a criança vai se comunicar através daquilo. E a pesquisa, a gente mapeia a atividade cerebral da criança antes e depois de um tempo específico utilizando o aplicativo, e vamos entender o que está acontecendo nas variáveis alterações cerebrais e que isso se corrobora com a melhoria da comunicação. Então, essa é uma pesquisa que é conduzida especificamente para as pessoas com autismo. Outra pesquisa que a gente conduz aqui é com adolescentes da rede pública do estado do Recife, que tem ansiedade, depressão, e que a grande maioria foi oriundo das causas de bullying, né? E a gente recebe esses adolescentes para fazer mapeamento cerebral, para identificar o que está acontecendo nas áreas cerebrais desses adolescentes. Essa pesquisa, a gente tem 2 alunos de doutorado da Universidade Federal em neurociências, que são os responsáveis pela pesquisa, e a gente tem dados muito bacanas, demonstrando ali uma alteração de atividade cerebral nesse grupo específico de adolescentes da rede do estado, e que essas alterações elas se corroboram muito com algumas dificuldades de aprendizagem, né? Então, a gente tem vários dados e resultados sendo colhidos. E aí, eu estou dando muita aula de neurociência, divulgando neurociência na rede social, tentando passar uma informação muito assertiva, principalmente sobre o TDAH, que eu tenho certeza que aí fora tem um boom muito gigantesco da informação voltada sobre autismo, sobre TDAH, e que tem muita coisa para a gente falar aqui, que essas informações, hora ou outra, a gente tem que tomar um cuidadinho com as informações que a gente vem recebendo, né? Que muitas vezes são informações errôneas, né? As misinformations, elas cresceram muito ultimamente, então eu tento sempre passar essa informação acerca da divulgação científica, uma informação muito assertiva do que é esses transtornos. E quando a gente fala da neurociência, qual é o intuito da neurociência e sua aplicabilidade? Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que assim, Delane, hoje, atualmente, graças à tecnologia, graças aos aplicativos que deu muita voz a todo mundo hoje mete a mão a falar de neurociência, certo? Então, muitas pessoas às vezes não sabem nem o que neurociência vai estudar, tá? Primeiro ponto é o seguinte, que neurociência, ela é um ramo da ciência que visa estudar tudo relacionado ao cérebro, ou seja, ao sistema nervoso central, e ao como que ele se correlaciona com a fisiologia humana e o nosso ambiente, ou seja, o nosso comportamento. Então, dentro da área da neurociência, a gente tem vários subgrupos de estudo, né? Então, a gente tem a parte de neurociência molecular, onde as pessoas vão estudar o que está acontecendo ali em todas os neurotransmissores, micromoléculas que tem ali dentro do cérebro e como que isso influencia para a fisiologia cerebral. Então, tem gente que estuda a epigenética voltada para alguns genes de neurotransmissores, e vocês tiveram um episódio muito bacana, né, com a geneticista, que ali tem gente da área da epigenética que vai estudar essas micromoléculas, ou seja, as alterações genéticas e o quanto que isso pode influenciar para a produção de dopamina, por exemplo. A gente tem uma área da neurociência observacional, onde a gente vai observar comportamento, tanto em modelo animal quanto em modelo humano. A gente tem uma área da neurociência cognitiva, que é uma das áreas que eu acho que mais cresceu, porque
Essa parte da neurociência cognitiva, muitas pessoas do ramo da psicologia, da neuropsicologia, acabaram bebendo fontes ali para entender o que acontece dentro do cérebro que se correlaciona com o comportamento humano, por exemplo, né? Então, dentro da área das neurociências, a gente tem várias vertentes de estudo, certo? Cada uma delas vai estudar algum componente específico. E muita gente hoje faz aí especializações, mini cursos de neurociência para poder entender, poxa, o que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela está aprendendo um novo idioma, por exemplo. Isso tem áreas de estudo específicas para tal. O que acontece no cérebro da criança quando ela está aprendendo um novo idioma? O que acontece no cérebro do adulto? E aí a gente tem as chamadas pós-graduações, né? A stricto sensu, a lato sensu, que é o senso amplo, o senso restrito, que tem diferenças. Então, muitas pessoas acabaram fazendo ali especializações, né? Que basicamente ela vai te dar uma abertura de ensino de neurociências. Ou seja, as especializações são cursos que é onde você vai a cada módulo aprendendo um pouco de neurociência. Então, são módulos, você tem ali cursos de 360 horas, uma especialização, onde você vai ver um módulo, por exemplo, o que é cérebro e as áreas voltadas para comportamento emocional, desenvolvimento infantil, linguagem, aquisição de linguagem. Então, essas pessoas, a grande maioria que eu percebo dentro da rede social, fez as especializações, saiu com o título de especialista em neurociências aplicada. Por que aplicada? Porque todo esse conceito aprendido do ramo teórico pode hoje ser aplicado na prática clínica. O conhecimento, por exemplo, de um professor de língua inglesa pode sim fazer neurociências para aplicar esse conhecimento de o que é que eu posso fazer para minha criança consolidar melhor a aprendizagem desse novo idioma. Que estratégias eu tenho de neurociência que correlacionam a aprendizagem com um novo idioma? Poxa, eu dei muita especialização para professores da rede pública e eu já vi um professor de língua inglesa que foi fazer. Então, assim, essas pessoas fazem essas especializações, bebem dessa fonte de conhecimento acerca de neurociências e podem aplicar na prática clínica. E vem dois vieses. O primeiro, muitos deles já se intitulam neurocientistas, e ser neurocientista não é fazer uma especialização. Ser neurocientista é muito mais, é você publicar, é você estar estudando todo dia sobre cérebro e sobre comportamento, você demonstrar o teu estudo para a sociedade, fazer os papers, se submeter a os revisores. Então, assim, ser neurocientista, o primeiro ponto não é fazer especialização. E outro ponto, muitas pessoas fizeram especializações muito ruins, porque o boom da rede social deu voz a muitas pessoas, né? Então, muita gente criou curso de neurociências por aí. Mas o meu maior medo dessa questão da aplicabilidade da pergunta, Delone, é o seguinte: alguns conceitos que pessoas aprenderam estão errados. Estão completamente errados. Eu já vi gente vendendo, por exemplo, curso de idiomas, onde ela falava, você tem que ensinar uma pessoa a falar o idioma, porque o seu cérebro aprende muito melhor assim. E não é assim que funciona a neurofisiologia. Eu acho que a gente pode até comentar isso no futuro, dessas questões relacionadas a esses métodos específicos. Então, a aplicabilidade da neurociência hoje, ela tem um ponto muito difícil, que é a banalização da neurociência, né? Todo mundo sai falando à mão, muitos dos conceitos, hora ou outra, estão errados, né? Então, a aplicabilidade maior da neurociência é o seguinte: hoje, a gente não pode dissociar as áreas de saúde sobre neurociências e comportamento. Como tudo influencia no cérebro e a gente pode modular isso. Então, hoje, eu vejo que o profissional que vai para a área clínica, dentre ele um médico, um neurologista, um neuropsiquiatra, um psicólogo, um neuropsicólogo, precisa aprender sobre neurociências. E eu ainda falo mais, que muitos profissionais hoje da prática clínica precisam aprender sobre neurociências. Eu citei o exemplo do profissional que é professor de língua inglesa infantil. Ele pode mudar e adaptar muita coisa relacionada ao planejamento de aulas dele para usar métodos baseados em evidências que têm uma melhor eficácia para determinados tipos de crianças. Então, por exemplo, quantos de vocês passaram aí, por exemplo, para cursos de português, né? Já que eu acho que o objetivo do podcast é ensinar português, língua portuguesa para algumas outras pessoas. E aí vai lá e não consegue se adaptar a ver uma aula ao vivo, né? Porque está muito desconcentrado, não consegue se concentrar no que aquele professor está falando. Então, esse profissional ele pode se adaptar para isso. Profissional de educação física,
A gente tem evidências demonstrando que diversos tipos de exercícios têm diferentes atividades para cada pessoa específica. Então, uma pessoa com TDAH, por exemplo, pode se beneficiar de determinado tipo de exercício físico. Quantos de vocês entraram já nas academias e aí só chega um cara falando: qual é o seu objetivo aqui? É hipertrofia ou emagrecimento? Não pergunta nem se você é uma pessoa com TDAH, você é uma pessoa com autismo, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Essa academia cheia de luzes aqui, ela te incomoda para treinar? A gente tem aqui um abafador de ruído, a gente tem uma sala especializada que vai melhorar o teu condicionamento físico. Então, assim, acho que neurociências hoje é um ramo para todo mundo conhecer. Porque cada um de nós tem um cérebro, né? E o nosso cérebro vai reagir a esses estímulos ambientais, a forma como a gente se correlaciona no mundo. Então, a aplicabilidade da neurociência vai muito mais além da área de saúde. Vai para todo mundo. Uma mãe pode muito bem aprender neurociência se ela quer melhorar alguma coisa dentro da casa dela, aplicada para o filho dela, né? Então, acho que a neurociências como um todo, a chamada neuroscience, ela precisa ser uma voz de campo para diversas áreas, né? Então, ela tem uma aplicabilidade muito extensa, tanto para a prática clínica, quanto para o desenvolvimento cognitivo e comportamental de cada um de nós. E você falou com a gente, né, que tem muita informação por aí, algumas dá para confiar, outras não. E você poderia explicar para a gente o que é o TDAH e os principais sinais, né? Perfeito. Acho que tudo isso é uma vertente muito grande que vem crescendo aí da rede social e os estudos, muitos estudos, são principalmente estudos americanos que demonstraram que muita gente fala hoje sobre TDAH e a gente tem aplicativos relativamente muito perigosos de informação que passam informações erradas, tá? A gente tem evidências demonstrando que muitas pessoas que estão nesses aplicativos de rede social falam informações que não estão relacionadas de fato ao TDAH, tá? O que é que acontece hoje? O que é o TDAH como um todo? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele está enquadrado dentro do Manual de Doenças Diagnósticas e Psiquiátricas, que é um manual coordenado pela Academia Americana de Pediatria e Academia Americana de Medicina, onde são colocados todos os transtornos. E aqui no Brasil, onde eu estou, a medicina se reporta a esse manual, ok? Que é o DSM, tá? Dentro do DSM, existe lá os transtornos do neurodesenvolvimento. São transtornos que acontecem no desenvolvimento do cérebro humano, né? O TDAH é um deles. Por quê? Porque ele é enquadrado como um transtorno do neurodesenvolvimento que acontece na fase inicial da vida daquela pessoa, ou seja, na fase da criança, onde começam a surgir os primeiros sintomas relacionados ao TDAH. E para uma pessoa receber o diagnóstico de TDAH, ela precisa atingir os critérios diagnósticos. Então, não é vendo um vídeo onde uma pessoa fala, eu sou TDAH, eu sou assim, assim, assado. Não é assim que funciona. Ela vai para um médico especialista, se for criança, basicamente um neuropediatra, tá? Onde ele aprendeu muito sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. E quais são os critérios principais de diagnóstico? Como o próprio nome já diz, déficit de atenção e hiperatividade, onde os maiores sintomas estarão relacionados nessas duas escalas e domínios de comportamento. Primeiro critério, a pessoa precisa preencher. Existe um critério A1, onde ela vai ter um padrão persistente de desatenção. E ela tem que preencher lacunas específicas. A pessoa tem que ter 6 ou mais prejuízos em todos os domínios. E quais são os domínios? Padrão de desatenção. A pessoa frequentemente perde a concentração durante uma aula. A pessoa frequentemente esquece objetos pela casa. A pessoa frequentemente não consegue lembrar alguma coisa que acabou de executar, tem um padrão de dificuldade na memória de trabalho. Então, todos esses critériozinhos, eles são relacionados ao padrão persistente de desatenção. E que isso tem que impactar basicamente na qualidade de vida, tem que ser apresentado em mais de um ambiente de escolar, doméstico, de trabalho, tá? O critério A2 é o padrão persistente de hiperatividade e impulsividade, onde também a pessoa tem que preencher 6 ou mais desses domínios. Então, você tem lá
vários domínios referentes a essa hiperatividade e impulsividade. A criança frequentemente se levanta enquanto está na aula. A pessoa frequentemente interrompe uma conversa e não deixa as outras pessoas falarem. A pessoa frequentemente tem tomadas de decisões altamente impulsivas. Então, cada um desses critérios, eles têm que ser preenchidos para a pessoa se enquadrar nos sintomas relacionados ao TDAH. Existe outro critério, o critério B, tem que acontecer antes dos 12 anos de idade. Os padrões de sintomas têm que estar presentes antes na base da vida da infância. TDAH não surge na vida adulta. Você sempre teve TDAH. Mas talvez na vida adulta, hoje você tem mais informação para buscar o diagnóstico tardio, né? E o quanto que isso gerou de prejuízo na vida da infância, na adolescência. A pessoa tem que ter sim uma dificuldade, um prejuízo em mais de um ambiente. Não pode ser somente em casa que essa desatenção e essa hiperatividade vai estar presente. Então, ela vai ter que ter os mesmos comportamentos na escola, no ambiente educacional, acadêmico, no trabalho, no ambiente social, com os amigos. Por quê? É muito comum hoje, uma vez eu estava dando palestra e um menino falou assim, na faculdade, Igor, eu fico muito desconcentrado quando eu estou na faculdade. Isso acontece aqui. E aí eu fiquei pensando se eu tinha TDAH, porque na minha casa eu consigo me concentrar muito bem. Quando eu estou com meus amigos, eu não tenho essa desatenção toda. Eu falei, então você não tem TDAH. Possivelmente o ambiente da faculdade é um ambiente que te desregula muito. Então, o que você executa dentro da faculdade, está mexendo todo o tempo no celular, você tem uma sala onde é muito desorganizada, faz com que você tenha desatenção. Porque, pelo critério diagnóstico, você tem que apresentar isso em mais de um ambiente. Tá? E isso impacta diretamente na tua qualidade de vida. Então, se for enquadrado dentro disso, então tem essas questões. E o outro critério diagnóstico é que o TDAH, ele acontece fora de outro percurso, de outro transtorno, como, por exemplo, outros transtornos específicos de aprendizagem e tudo mais. Então, a pessoa precisa preencher tudo isso. Preenchendo esses critérios, aí sim, o neuropediatra, se for da infância, como eu comentei, na vida adulta, o psiquiatra vai dar um diagnóstico para, por exemplo, a Adriana. Então, na investigação diagnóstica, pode acontecer um diagnóstico tardio, e isso que fez com que hoje se fale muito sobre o TDAH, porque o acesso à informação deu maior capacidade às pessoas buscarem um diagnóstico tardio. E aí houve esse boom, né, de todo mundo falar assim, todo mundo hoje tem TDAH na rede social, né? Todos os adultos hoje que você vê têm TDAH. Não, na verdade não. Na verdade, eles sempre tiveram TDAH. Sendo que hoje fala-se muito assertivamente quais são os critérios diagnósticos, a gente já sabe o que acontece no cérebro de uma pessoa com TDAH, já sabe os comportamentos e sintomas. Antigamente, hoje, se você pega um indivíduo, recebi o diagnóstico com 35 anos. A Adriana foi buscar o diagnóstico dela, mas antigamente ela era tida como a menina desleixada, a menina que não se comportava porque não conseguia ficar quietinha, a menina tímida porque ela não sabia falar com os outros, o cérebro dela estava em completa desorganização. Então, hoje a gente tem muito mais informação assertiva para isso. Então, para ter o diagnóstico de TDAH, precisa atingir esses critérios. E o TDAH, ele é basicamente isso, é um transtorno do neurodesenvolvimento, neurobiológico, que impacta na qualidade de vida e, consequentemente, ele gera alterações em áreas específicas cerebrais. A gente já tem muita evidência de neurofisiologia demonstrando isso. E como você disse, né? À medida que você vai falando, desatenção, isso, aquilo, muitas pessoas se enquadram, falam assim, nossa, eu também tenho desatenção, então logo eu tenho TDAH. Então, eu queria saber os desafios do diagnóstico mesmo, já Perfeito. que muitas pessoas acham que tem ou não acham que tem. Como que é para você diagnosticar isso? Bom, vamos lá. O que acontece muito aqui? E a gente vê muito isso sendo falado na rede social. Primeiro que o boom desse TDAH despertou essa questão de, poxa, eu me enquadro nisso. Eu me vejo no que a Delane está falando sobre o que ela está falando sobre o TDAH. Cara, eu acho que eu tenho isso. Vamos lá, não é bem assim. Primeiro ponto. As pessoas com TDAH, elas não gostam muito do nome de déficit de atenção. Por quê? Déficit de atenção é relacionado ao que um indivíduo normotípico, a sociedade, enxerga nessa pessoa com TDAH. Parece que ela tem dificuldade na atenção. Na verdade, a pessoa com TDAH, ela tem atenção. O que ela tem? Ela tem atenção em tudo, né? Ela não tem a capacidade de controlar
a atenção sustentada, manter a atenção em um único foco por um longo período de tempo. Esse é a atenção sustentada. Mas, por exemplo, a Delane está na aula e a tia Adri está lá escrevendo no quadro, falando ABC para ela, sabe? E aí a Delane tá, meu Deus do céu, o Igor trouxe uma bolsa nova. Eita, a minha amiga Dani tá com uma garrafinha muito nova. Nossa, o John tá ali mastigando alguma coisa. E ela tá super prestando atenção em várias coisas. Então ela tem uma atenção muito grande onde ela não consegue controlar. Então ela presta muita atenção em coisas que necessariamente não era para prestar naquele momento. E isso vai impactar na qualidade de vida dela. Então, agora a professora Adriane vê a Delane o tempo todo assim, nossa, o que aquilo, o que aquilo. Aí tem umas meninas jogando dodgeball lá fora no parque, e ela tá, meu Deus, as meninas já estão jogando. Aí você vê aquela criança e fala, Delane, presta atenção, cara, tu não consegue se concentrar na aula de nenhum momento. Então, aí, o déficit de atenção é o que o indivíduo normotípico vê. E muitas pessoas com TDAH, elas não gostam disso. Na verdade, elas têm muita atenção, elas só não conseguem selecionar o que ela precisa prestar atenção, certo? E um dos maiores desafios do diagnóstico é a banalização do próprio TDAH. Por quê? Esse boom, como sempre estou falando aqui, deu voz a tantas pessoas que não sabem o que é TDAH, e isso gera um prejuízo social. Isso gera uma banalização para dizer assim, onde de fato a gente tem muita classe médica que já chega a ser uma adulta que fez, por exemplo, um doutorado. Ah, tu não tem TDAH não, porque quem tem TDAH não faz nada na vida não. E não é assim que funciona, sabe? A gente já recebeu esses relatos aqui de pessoas que fizeram doutorado e tem toda a característica de sintomas de um TDAH, faz um mapeamento, tem um cérebro de uma pessoa com TDAH, faz a avaliação neuropsicológica, tem as dificuldades, escalas cognitivas de uma pessoa com TDAH, mas quando chega ali para o profissional que vai de fato agora laudar e dar o diagnóstico final, o cara negligencia essa pessoa. Então, dos maiores desafios que as pessoas encontram hoje é a banalização do TDAH. Primeiro que hoje todo mundo fala de forma pejorativa sobre a Adri recebeu o diagnóstico de TDAH, ela é meio maluca. Enquadra a pessoa dentro de um prejuízo, né, de um preconceito relacionado a isso. E além do que, hoje é muito comum você ver pessoas que de fato tiveram um diagnóstico errôneo por causa desse boom, que não tem o TDAH, mas passou para o profissional muito pouco qualificado para poder receber esse diagnóstico. Hoje você vê muitas pessoas falando o que a gente sabe hoje na literatura, que existem sintomas que também são correlacionados ao TDAH. Por exemplo, a desregulação emocional ela é muito presente na vida de uma pessoa com TDAH, justamente por causa das áreas cerebrais envolvidas. Mas a desregulação emocional não é um sintoma core do critério diagnóstico, como eu comentei. Inclusive, existem pesquisadores que falam que toda pessoa com TDAH tem, tá? E que, quem sabe, no futuro do manual, nas próximas reuniões de psiquiatras ao longo desse consenso, possam enquadrar a desregulação emocional, né? Essa dificuldade em gerenciar as emoções, é um prejuízo muito comum em pessoas com TDAH, mas ele não está no critério diagnóstico. Então, quando a pessoa chega agora, hora ou outra, às vezes, no psiquiatra, ai, doutor, é porque eu estou me sentindo muito triste ultimamente, eu não consigo controlar minhas emoções. Quando vai fazer a avaliação, leva isso apenas como comportamento. E aí o cara não dá um diagnóstico de um TDAH, porque a pessoa viu alguém falando ali na rede social. 75% das pessoas com TDAH têm comorbidades, né? Quase 80% também, 75%, 80% têm comorbidades. Dentre elas, o transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade impacta majoritariamente a vida de uma pessoa com TDAH. Prejuízo no sono. Então, a pessoa pode buscar o psiquiatra e falar assim, eu tô com muita dificuldade no sono, porque viu alguém falando que dorme muito mal porque tem um TDAH. Eu durmo muito mal, eu também tenho TDAH, o que é que eu quero fazer? Eu quero investigar isso. Então, essa banalização, esse meme que virou o falar sobre TDAH é um dos maiores desafios que as pessoas têm, porque hoje você vê muito um relato também voltado aonde todo mundo, crianças e adolescentes, principalmente associado ao excesso de consumo de rede social, estão tendo dificuldades e comportamentos, né? E que quer justificar a dificuldade de comportamento com TDAH. Então, isso acaba prejudicando as pessoas que de fato têm TDAH, né? Gera um prejuízo para isso. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do TDAH, transformar um TDAH em meme, como, por exemplo, simplesmente porque a Delane esqueceu a chave do carro dentro de casa. Isso é o TDAH dela batendo. Todo mundo pode esquecer.
Todo mundo pode ter desatenção. Eu sou um indivíduo do desenvolvimento típico, mas se eu dormir mal, porque eu não tive um prejuízo no sono, no outro dia, o primeiro sintoma que eu vou ter é excesso de ansiedade, irritabilidade e dificuldade de atenção. Isso não me caracteriza como uma pessoa com TDAH, né? Por simplesmente aconteceu porque eu tinha um prejuízo no sono. Se eu sou um adolescente que vivo entupido de rede social, eu vou ter um prejuízo acadêmico, eu vou ter uma dificuldade na retenção de informação e, consequentemente, isso vai me gerar desatenção na aula, isso vai me gerar impulsividade, que são os sintomas que todo mundo pode ter, são comportamentos que, hora ou outra, todo mundo pode ter. Imagina vocês agora são chamadas aí, sei lá, pelo maior podcast americano, que vocês têm que apresentar um projeto em 3 dias. Isso vai gerar uma ansiedade em você, uma ansiedade natural para poder desenvolver isso. E essa ansiedade vai impactar, por exemplo, no ambiente doméstico. Vocês vão ficar um pouquinho mais irritadas porque vocês estão sendo cobradas disso. Vocês podem ter uma dificuldade no sono porque a ansiedade causa isso. E é natural, mas isso não enquadra vocês com o TDAH. Então, assim, são comportamentos e sintomas associados a todo mundo. Eu sempre falo que o TDAH tem comportamentos que todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter, por isso que tem que passar por uma boa avaliação. E essa banalização da fala do TDAH gera um prejuízo para quem tem TDAH. Hoje, quem tem TDAH de fato, eu já vi gente que não fala que tem TDAH porque tem vergonha para poder ser taxada nos cantos e receber nomes pejorativos para isso. Então, o TDAH atrapalha até nessa questão para ela, na capacidade dela interagir possivelmente ali dentro do ambiente de trabalho. Já recebi gente falando que no trabalho tem diversos prejuízos por causa da alta demanda, mas nunca falou, já está há quase 2 anos trabalhando no mesmo lugar, nunca falou que tem TDAH. Mas já ouviu gracinhas quando, por exemplo, atrasou uma demanda, esqueceu alguma coisa. E as pessoas não entendem que aquilo é o TDAH, mas ela não vai falar por quê? Porque ela vê, o relato dessa pessoa em particular é que ela ouve muito falando assim: ai, fulaninho, não sei o que, tem TDAH e tem, por exemplo, autismo, por isso que ele tá desse jeito. Então não fala com ele não, não fala com ele não, que ele tá desregulado, tá desregulado. Então, assim, isso é um problema, né? E gera um problema para ela. Então, hoje, essa banalização, eu acho que é um dos principais problemas que muitas pessoas com TDAH vêm enfrentando como um todo. Você falou também da idade, né? Diagnóstico quando criança, adolescente, adulto. Esses tratamentos são diferenciados de acordo com a idade? Perfeito, perfeito, são sim. O que a gente sabe hoje? Como eu comentei, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem que acontecer na fase da vida da infância, então esses principais comportamentos e sintomas estão presentes já na criança, certo? Agora, todo mundo hoje é muito comum, muitos pais falam assim: meu filho de 3 anos não consegue ficar parado numa fila, na filinha do que a tia Delane está falando. E aí, será que ele é TDAH? Calma, calma, calma. O TDAH ele pode ser buscado um diagnóstico, uma avaliação muito precisa do comportamento da criança, aproximadamente ali com 5, 6 anos. É que todos os componentes de escala cognitiva, todo mundo comenta. Por quê? Uma criança de 3 anos está desenvolvendo o cérebro. Ela está em fase de desenvolvimento. Então, é comum você ver um menino de 3 anos, ai, a tia Delane vai fazer um negócio, e aí sai correndo para brincar com o amigo, porque a área que controla essa dificuldade, o controle inibitório e a impulsividade está se desenvolvendo. Então, muitos comportamentos de crianças mais novas, eles são associados a dificuldade em ficar quietinho, esse controle inibitório, né, essa impulsividade, dificuldade na atenção. Você vê que a criança brinca um pouquinho com alguma coisa, o menino de 2, 3 anos brinca um pouquinho, do nada já tem um livro que viu ali na mesa da tia Delane, ele já quer pegar o livro. É comum, isso acontece, tá? Porque aquilo chamou a atenção daquela criança. E aí, quando vai para os 5, 6 anos, aí, assim, algumas características. Opa, agora sim, quando ele chega em fase de pré-alfabetização, aí esse comportamento impulsivo se torna um prejuízo, né? Ele não consegue ficar parado na sala da tia Adriana, ele atrapalha os colegas, ele se levanta muito, sobe muito, e isso acontece em vários ambientes. Então, você tem ali, hora ou outra, o colégio já chamando o papai Delane, vamos conversar sobre o filho, tá? Importante, porque tá acontecendo isso, isso e isso dentro de sala. Então, você tem características e sintomas que são muito claros na infância, né? Esse padrão de hiperatividade, esse padrão de desatenção durante a aula são muito característicos sobre a fase da vida da infância. E como eu comentei, o cérebro está se desenvolvendo ao longo dos anos. A gente sabe que quando
vai virando adolescente, algumas coisas vão mudando, principalmente relacionando à dificuldade do controle inibitório, as impulsividades. O adolescente é muito impulsivo e isso vai ficando mais exacerbado, muita coisa vai mudando. O que que a gente sabe é que na fase da vida do adulto, o padrão de agitação corporal, não conseguir ficar parado, aquela criança que não para, não para, não para, é ligado no 220, esse padrão de hiperatividade e agitação física, ele vai reduzir. Por quê? Porque o cérebro se desenvolveu, certo? A hiperatividade física não é tão comum no adulto. Entretanto, a gente já sabe que essa hiperatividade e essa impulsividade, ela se transforma mais numa hiperatividade mental. É o cérebro que não desacelera. Você conversar com uma pessoa com TDAH, ela fala que está cheio de vozes na cabeça, o cérebro é um turbilhão de informação, tudo fica vindo trazendo à tona, porque agora é uma hiperatividade mental e ele não tem mais aquela hiperatividade física. E isso também é um fator a ser observado, porque já vi psiquiatras renomados falar que o TDAH ele vai desaparecendo na vida adulta. Não, mentira. Completamente errada essa afirmação. O TDAH, a pessoa vai conviver com o TDAH a vida inteira, tá? TDAH não tem cura, não some, tá certo? O que é que acontece? O fato do cérebro se desenvolver ao longo dos anos, os comportamentos vão mudando. A hiperatividade de agitação motora pode reduzir, entretanto, a hiperatividade mental, ela exacerba nesse pico, o que vai acarretar diversos outros de problemas, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, como, por exemplo, hipervigilância, como, por exemplo, dificuldade no sono. Então, é importante ficar muito atento, principalmente o psiquiatra, o psicólogo, o neuropsicólogo que vai trabalhar com TDAH, a essas mudanças e essas características muito particulares que vão acontecendo de cada um. Por exemplo, é muito comum falar assim, o TDAH todo mundo é igual. Não, não é todo mundo igual. No critério diagnóstico, eu já vi gente falar assim, não, TDAH não tem níveis não. Não tem níveis não, tem sim. Dentro do manual de doenças psiquiátricas, o TDAH ele se enquadra como leve, moderado e grave. Tem gente que vai ter um prejuízo muito leve nos comportamentos. Esse prejuízo ele não vai estar impactando tanto na qualidade de vida dela. Algumas outras pessoas são mais moderadas e mais graves. Você vê pessoas com TDAH que não conseguem executar nenhum tipo de coisa na vida dela. Desenvolveu depressão por causa disso. Fez 4, 5 faculdades e não concluiu nenhuma delas. Não consegue se relacionar com ninguém mais e vai desenvolver diversos prejuízos ao longo disso. Ou seja, ela tem uma gravidade muito maior na qualidade de vida dela. Tem gente que tem uma característica de sintomas mais leves. Se fizer uma leve regulação ambiental, fizer o uso da medicação, fizer a terapia, ela já vai desenvolver muito bem na melhoria de comportamento. E isso acontece. Então, essas características e sintomas, eles vão sim mudando ao longo do desenvolvimento da pessoa, né? Dentro da fase da vida da criança, do adolescente, do adulto. E qual é o principal fator que pode influenciar diretamente para essas mudanças e melhorias e até às vezes prejuízos? O ambiente que essa pessoa se insere. O que ela faz de regulação ambiental na vida dela pode sim influenciar diretamente para a melhoria ou até mesmo para o prejuízo de comportamento dela. E agora a gente fala sobre a vida acadêmica, sobre o aprendizado. Eu gostaria de saber como o TDAH ele afeta o aprendizado. Perfeito, perfeito. Primeiro que TDAH, ele não é um transtorno de aprendizagem. Ou seja, o TDAH, claramente, ele não gera dificuldade de aprendizagem. Porque eu já vi muita gente também falando assim, é muito comum você ver, fulaninho tem TDAH, ele não vai aprender não. Não, peraí. Aprender, ele vai. Ele vai ter dificuldade, um prejuízo na aprendizagem. O que é isso? O TDAH não é um transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas imagina você ter uma criança que não consegue ficar quietinha, prestar atenção. A criança, a professora precisa parar muito a aula para poder regular esse comportamento dela. Essa criança chega em casa, ela não consegue manter a concentração para repetir o estudo, se desorganiza, não quer estudar, ela vai ter um prejuízo acadêmico. O adolescente que se propõe a não revisar os conteúdos, a não repetir aquilo. É muito comum você ver adolescentes com TDAH sem motivação para estar dentro da aula, e sai, vai beber água, se levanta,
Cara, se o cara não está dentro da aula, como é que ele vai reter o conteúdo? Então, ele vai ter uma dificuldade na aprendizagem. Então, os sintomas que estão correlacionados ao TDAH podem sim impactar na aprendizagem. E principalmente por quê? Um dado muito relevante. Como eu havia comentado, mais da metade das pessoas, a literatura demonstra que aproximadamente entre 55 até 73, 75% das pessoas com TDAH tem prejuízo no sono, tem distúrbio do sono. Nosso cérebro consolida memórias durante o sono. Então, se você tem um prejuízo de sono, é esperado que essa informação ela seja deletada. Você vai ter um prejuízo na consolidação de memórias. Se você não dorme bem, você vai ter um prejuízo na consolidar memórias de longo prazo. Então, esse fator pode influenciar ainda mais para as pessoas com TDAH ter uma dificuldade ali de aprendizagem. Claro que o modelo americano, onde muitas pessoas estão assistindo, né? Vocês falaram para mim que tem muitos nativos americanos ali que bebem do conteúdo do podcast de vocês. É um modelo diferente do ensino brasileiro, né? É um modelo de hora de aula diferente, meses de ano diferente. Mas o que acontece muito no modelo brasileiro? Confesso que eu não sei como é que está a discussão sobre isso no modelo americano. A falta de uma adaptação curricular específica para aquela criança, para aquele adolescente, impacta muito na aprendizagem. Onde a gente tem hoje provas muito extensas, muito texto, letras pequenas. Imagina a Delane estar numa aula de 4 horas para fazer prova. Não tem como ela ter a capacidade total de concentração. Então ela vai ter o quê? Um prejuízo naquela nota. Ela vai atingir uma nota muito ruim. Não é porque ela não aprendeu, é porque ela está tendo uma dificuldade naquela adaptação de momento curricular. Então, hoje a gente briga muito por leis inclusivas de adaptação de todo o currículo para pessoas com neurodivergência, seja TDAH ou seja autismo, por exemplo. Né? Eu confesso que eu não sei como é que anda isso dentro dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil isso é um dos fatores que mais atrapalha a vida acadêmica de uma pessoa, onde todo mundo tem que fazer um vestibular, né, uma prova muito extensa, e você vai enquadrar todo mundo, onde na pessoa com TDAH ela só vai ter o quê? 1 hora a mais de prova, mas os textos são os mesmos, as dificuldades de casquinha de dúvidas são as mesmas coisas, onde a gente já sabe que o programa de ensino individualizado prevê que você pode sim adaptar uma prova para uma pessoa com TDAH pode ter um texto mais reduzido, letras maiores, né? Menos questões, mas que podem valer até mais pontos. Então, as adaptações elas são individuais a cada um. Então, crianças com TDAH podem sim apresentar dificuldade de aprendizagem na alfabetização, porque essa impulsividade, esse padrão de desatenção, essas dificuldades no sono, essa dificuldade em manter a rotina de estudos vai impactar consequentemente na consolidação dessas memórias, né? Então, lembrar que existem transtornos específicos de aprendizagem. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas os sintomas podem sim impactar nisso. A pessoa com TDAH aprende, mas ela precisa adaptar a demanda de aprendizagem. Até mesmo numa aquisição de uma nova língua estrangeira, ela tem que adaptar aquele conteúdo que ela está vendo, né? Então, isso pode sim impactar muito na vida acadêmica, e a gente vê hoje muito adolescente com ambiente desregulado, com TDAH, que tem muita dificuldade, o cara não consegue acompanhar ali o ritmo de aulas, o ritmo de estudo, justamente por causa que o TDAH impacta muito na qualidade de vida e de aprendizagem acadêmica desse indivíduo. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Você comentou sobre a questão do sono e imagino que a qualidade de sono ela afeta em vários aspectos da nossa vida, Sim. mas vamos falar sobre a importância do sono para a aprendizagem. Perfeito. A frase anterior que eu tinha falado justamente é sobre isso, é durante o sono. O sono é uma coisa muito importante para todo mundo. É durante o sono que o cérebro executa coisas específicas chamadas de fases de sono. Então, as fases do sono, elas são essenciais
para a consolidação das memórias. Ou seja, uma memória do que a gente está falando agora, do que a Adri está visualizando, está retendo informação de curto prazo, vai ser transformada numa informação de longo prazo, uma memória de longo prazo, que vai durar anos durante o sono. E aí a gente também vai esquecer coisas. Esquecer é essencial, cara. O cérebro não precisa lembrar de tudo, não. Você lembrar de tudo não funciona. Não adianta você querer lembrar de tudo. O seu cérebro tem neurônios, células, que vão selecionar o que é mais importante. Então, por isso que a neurociência é uma prática aplicada para a nossa vida. Porque o que o educador pode fazer para que esse indivíduo lembre muito um verbo to be na vida dele, quando ele associa esse contexto emocional, quando ele transforma isso numa brincadeira para a criança. Então, ele está associando, o cérebro está entendendo, peraí, isso aqui ativa muito o meu controle emocional, isso é muito importante. Então, durante o sono, existirão mecanismos cerebrais que vai fazer a consolidação dessas memórias. Então, o sono é importante para todo mundo. Além disso, consequentemente, você vai reter informação por um longo período de tempo, né? Então, dormir bem não é necessariamente dormir muito. Você tem que ter uma boa qualidade de sono. Você tem que executar horas mínimas necessárias e que são diferentes para a criança, para o adolescente, para o adulto e para o idoso. Dormir demais também é um prejuízo, tá? A gente tem evidências demonstrando que dormir muito impacta no funcionamento executivo, impacta na desatenção. Quem dorme muito, imagina, aqui todo mundo já aconteceu isso. Dormiu 12, 13, 14, 15 horas. Quando você acorda mais fadigado do que quando foi dormir. Você acorda daquele, meu Deus, fazendo downloads da vida, né? Você fica, nossa senhora, por que eu acordei? Então, porque você dormiu muito também é um prejuízo. Tem que dormir, ter uma boa qualidade. Boa qualidade de sono significa você ter as horas mínimas de sono para que o seu cérebro consiga reparar. Durante o sono, o seu cérebro faz uma limpeza. Existe uma coisa chamada líquido cefalorraquidiano. Ele faz a limpeza de proteínas que são ruins. Então, o seu cérebro é lavado, é literalmente lavado. Esse líquido, ele lava essas proteínas e o acúmulo dessas proteínas está associado, por exemplo, com Alzheimer, com doenças neurodegenerativas, com dificuldades, prejuízos relacionados a demências. Então, por isso que dormir bem é muito importante. E quando a gente fala de dormir bem, recentemente eu estava falando sobre isso, há uns 2 dias atrás, para uma profissional, eu tenho uma aversão, quando alguém chega e fala assim, não, pode deixar a Adri dormir na festinha da família, ela tem que dormir com barulho para ela se acostumar. Isso é uma mentira, você está prejudicando o sono de um bebê. O cérebro do bebê está mudando muito, o bebê tem que dormir no silêncio. A gente tem que dormir no silêncio. Por que o adulto? Vai tu, pega essa pessoa que falou isso, bota ela para dormir quando tá tendo uma banda tocando uma festa. Ela não vai conseguir, ela vai ficar irritada. Por que com a criança a gente negligencia isso? Porque a criança tem que dormir no bracinho, deixa ele dormir. Tem que dormir num lugar confortável para que o cérebro possa fazer as coisas necessárias de forma confortável. Então, dormir é muito importante. Então, não negligenciar o sono é muito importante para a aprendizagem. É muito comum você ver os adolescentes, principalmente no Brasil, vamos estudar a madrugada inteira porque vai ter a prova. Não faça isso. É péssimo, péssimo. Você não vai reter aquela informação e você vai estar tendo um prejuízo muito grande para o seu cérebro. A privação de sono é muito problemática mesmo. Então, dormir vai muito mais além do que somente a aprendizagem, do que esse fator de você consolidar essas memórias. Dormir repara a nossa atividade cerebral, evita fadiga, melhora a qualidade do humor. Pega uma criança, típico, bebê. O bebê, quando chora muito, tá irritado, não quer ficar no braço de ninguém. Uma, fome ou sono, né? Então, ou ele tá com fome ou ele tá com sono. Bota esse menino para dormir, bota esse menino para comer, melhora o humor. Então, o sono, ele também é um fator predisponente para regular os circuitos relacionados ao sistema límbico. E aí vai lançar, eu não sei se já lançou aí nos Estados Unidos, o Divertidamente 2, né? O novo filme da Riley, que ela vai agora ter novas emoções. E aí, é muito bacana porque a gente pode fazer o seguinte, assistir o filme 1 para assistir o filme 2 para lembrar o que aconteceu. E uma das coisas que aconteceram no filme 1, eu não sei se vocês lembram quando a alegria e a tristeza vão lá para aquelas bolinhas que são, na verdade, as memórias da Riley, né? E aí, do nada, o trem que elas precisavam ir desliga. E aí saem 2 jujubinhas assim e falam, não, a Riley dormiu. Ela dormiu, ela não vai funcionar agora.
E aí elas começam a andar para aqueles corredores. Aqueles corredores são o cérebro. E aí, do nada, aparece um cara chupando aquelas bolinhas assim com um aspirador. Essa memória vai ter que ser deletada. E aí a alegria faz: não, 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 não deleta essa memória, pelo amor de Deus. Não, a Riley não precisa mais disso. Ela vai esquecer. Esquecer é essencial para o desenvolvimento. A Riley está crescendo. Você vai ver que na fase da vida da criança, uma coisa é esquecida, porque ela não é essencial àquela memória. Então, esquecer é muito importante. Aquele filme é muito bacana porque ele ensina muito sobre fisiologia, quando a gente tem esse outro olhar. E justamente naquela área que está sendo apagada é o hipocampo. É uma área essencial para a consolidação de memórias, né? E se você perceber, depois muitas outras memórias vão para aquele lado mais obscuro, que caem lá no fundo e vão sendo deletadas. Ali são áreas mais profundas, tidas como mais inconscientes humanas, onde a pessoa nem lembra que aquilo está ali, a gente vai deletando isso ao longo de anos, então muitas coisas antigas estão sendo jogadas lá embaixo. Então, a memória, o sono é onde acontecem aqueles processos. Então, dormir é muito importante. Bom, agora que a gente entendeu o porquê da qualidade de sono ser tão importante, né, para as nossas vidas, não importa a idade que você tenha, né? Eu gostaria que você comentasse a importância da rotina também para as pessoas. Ah, muito bom. Rotina é essencial para todo mundo, né? Acho que Uhum. rotina não é essencial para quem tem um transtorno, mas ela é essencial para todo mundo. Por quê? Quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de gasto de energia. O cérebro gasta muita energia para funcionar. Aproximadamente 20% de toda a glicose consumida de um dia, ou seja, de todo o açúcar, é utilizado no cérebro. O cérebro, ele é um órgão de alto custo energético. Inclusive, como eu comentei, ele funciona durante o sono, né? Acontecem coisas específicas. Então, ele está gastando energia durante o sono. Então, por isso que se você acorda muitas vezes fazendo o quê? Com fome. Precisa tomar o café da manhã, tá? Não é para poder funcionar durante o dia, é para poder reparar o que aconteceu durante a noite, muitas das vezes. Então, a fome é uma necessidade do que o cérebro precisa fazer, né? Ou seja, do que a gente precisa consumir para o cérebro poder executar. Então, quando a gente fala de rotina, a gente está justamente falando do que precisa ser executado para que o nosso cérebro tenha uma boa adaptação. Quando a gente precisa pensar muito sobre o que vai fazer, meu Deus, o que vai acontecer no meu dia hoje? Você está gastando energia de forma disfuncional. Uhum. Rotina não é. Eu sempre falo para todo mundo, rotina não é colocar numa agenda a hora da reunião de 8 horas, podcast com a Delane e com a Adri de 2 horas, ir para a academia de 15 horas. Não. Rotina é saber o que vai executar no outro dia. Então, o que é que está dentro da rotina do Igor? Quando eu acordo, arrumar minha cama, tomar o meu banho, tomar o meu café, ter um momento para poder receber a luz natural. Isso está dentro da minha rotina. O que é que eu faço depois? Venho trabalhar, executo minhas funções da clínica. Se eu vou ter reunião ou não, isso é uma agenda. Mas a rotina é executar comportamentos repetidas vezes durante o dia e durante a nossa vida. Então, o cérebro gosta de rotina, gosta de previsibilidade do que vai saber fazer no outro dia. E isso é muito importante para a vida das pessoas, principalmente para a vida da criança. Uma criança sem rotina é uma criança que vai buscar atenção, é uma criança que vai ter uma dificuldade de regulação emocional, porque ela não sabe o que vai executar. Então, é muito comum a gente ter painéis de rotina para a criança, onde vai ser demonstrado, Delane, meu amor, ó, quando você acordar, você vai tomar o seu café da manhã, depois você vai ter o tempinho da TV, que é pouquinho, depois você vai brincar no seu quarto, arrumar os seus brinquedos, vestir a roupa, ir para o colégio, volta, quando você voltar, papai vai levar você para o balé, papai vai levar você para natação, depois a gente vai jantar, tomar um banho, ver um pouquinho mais de TV e dormir. Isso é uma coisa que a criança sabe o que vai fazer no dia. Agora, imaginando se ela não sabe, ela vai pedir televisão, ela vai pedir celular, ela vai pedir sua atenção, porque ela não tem a previsibilidade de gasto para isso. Rotina é muito bom para o cérebro de todo mundo. Então, o adulto precisa de rotina. Adultos que não têm uma rotina de execução de atividade física, de meditação, de higiene do sono para poder dormir, são pessoas que vão ter dificuldades relacionadas à procrastinação. Por isso que você vê muita gente hoje com o excesso de consumo de celular, porque não tem uma rotina muito bem estabelecida. Claro que, quando a gente fala, por exemplo, de um transtorno, pessoas com TDAH e pessoas com autismo precisam muito da rotina, principalmente para gerir essa previsibilidade do que vai fazer. A quebra de rotina para uma pessoa com autismo é muito custosa. É muito custosa. Tem um seriado que eu amo também sobre isso, que é Young Sheldon. Não sei se vocês já viram, que conta a Tô história de Sheldon assistindo, Cooper, tô né? amando. E quando ele quebra a rotina, ele se desregula muito.
Então, relata a história de um personagem autista que veio de um outro seriado, né, The Big Bang Theory. Então, é muito bacana porque a quebra de rotina é demonstrada ali. Quando ele fica sem previsibilidade do que ele vai saber, quando algo sai dessa rotina, isso gera uma dificuldade de regulação emocional, né? Então, a rotina é muito boa para o cérebro de todo mundo. Aí, quando a gente fala para pessoas com TDAH, olha que diferente, né? Apesar de serem coisas que pessoas com autismo podem ter TDAH também, executar a rotina todas as vezes pode ser desgostoso para a pessoa com TDAH. Ela sente um tédio de executar isso, mas é importante ela ter essa rotina, principalmente para previsibilidade, né? Ah, não vou todo dia para academia, não gosto, não quero. Então gera esse tédio, mas é importante ter essa rotina justamente para o cérebro prever e ter bom gasto energético durante a execução da nossa rotina e dos nossos afazeres. Interessante. E de que forma a plasticidade cerebral nos permite aprender as novas habilidades e se adaptar a diferentes ambientes? Perfeito. Cara, isso é uma das coisas que a gente fala muito hoje, que é que todo mundo pode se adaptar. Não existe hoje aquela história da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não existe isso. Todo mundo pode se adaptar. O cérebro da gente é plástico, tá? Neuroplasticidade é um conceito que funciona sobre justamente explicar as adaptações que o nosso cérebro pode fazer, tanto estrutural, ou seja, o nosso cérebro cresce, os neurônios, que são as células que estão dentro do nosso cérebro e comandam essa fisiologia, elas se reorganizam. Então, o neurônio Eagle pode muito bem fazer uma conexão com a Delaney. Agora, essa conexão ela deixa de ser essencial. Eu retiro essa conexão e agora eu vou fazer uma conexão com a Adri. Isso é plasticidade, é adaptação. Os neurônios se adaptam e isso vai impactar muito para o comportamento de uma pessoa. E essa mudança de estrutura é aprendizagem. Uma memória se forma quando o neurônio se conecta, os circuitos cerebrais se conectam. Então, neuroplasticidade também é aprendizagem. Então, quando a gente aprende um novo idioma, lá nas áreas cerebrais relacionadas à linguagem, que a gente tem uma área específica de linguagem, principalmente uma área que a gente chama de área de Wernicke. É uma das áreas mais estudadas para linguísticas de novos idiomas. Quando a gente aprende um novo idioma, neurônios se conectaram para poder agora regular esse novo idioma. Isso é neuroplasticidade, o cérebro se adaptou. E todo mundo pode se adaptar devido às informações que a gente aprende no ambiente, né? Então, essas adaptações ambientais influenciam muito para a neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade é o principal fator que vai consolidar a aprendizagem, porque mudar a estrutura cerebral é aprender. Formar novas conexões, formar novas memórias. Então, por isso que todo mundo tem a capacidade de aprender. Não existe isso. Não se ensina cachorro para truque velho. Não se ensina truque novo para cachorro velho. Se ensina sim, porque o cérebro dele vai se reorganizar. Então, nada impede de que um indivíduo com 30, com 35 possa aprender um novo idioma, por exemplo. Ele vai aprender. O que vai acontecer? Que quando é criança, é muito mais fácil. É muito mais fácil isso. Por quê? Porque o cérebro está em desenvolvimento. O cérebro da criança é muito mais plástico do que o cérebro do adulto. Então, para o adulto vai ser mais custoso, vai ser um pouco mais difícil, mas ele vai aprender naturalmente. Ele aprende também, né? Se tiver um bom método de ensino, aí é que aprende mesmo. Mas a gente já tem evidências demonstrando que cérebros de 95 anos no pós-mortem, tem marcadores de novos neurônios e novas conexões. O que muda é o tempo de crescimento, né? Então, a neuroplasticidade é esse conceito de que o cérebro pode se reorganizar devido às mudanças ambientais, formar novas conexões e, consequentemente, formar novas memórias. Então, neuroplasticidade acontece de várias formas, como eu comentei, quando um neurônio forma novas conexões, quando o neurônio manda mais neurotransmissores, quando um neurônio manda mais receptores. Então, ele muda a estrutura para poder se adaptar ao ambiente que está sendo inserido. E tem alguma evidência de como estudar melhor? Tem uma forma que a gente possa falar assim, estudar assim seria melhor. Tem sim, tem sim. Primeiro é importante entender que cada um de nós é muito singular, né? Cada um de nós, de fato, somos pessoas muito diferentes e que podemos nos reorganizar de formas completamente diferentes, né? O que funciona para a Delane pode não funcionar para mim, certo? O primeiro ponto é esse.
E aí, muitas pessoas hoje, com também o advento e boom da tecnologia da rede social, vem falar sobre métodos específicos de ensino. Compre o meu, porque em 21 dias você vai consolidar isso. Isso é mentira, balela, não existe. Então, foi muito falado por muito tempo uma tal de pirâmide de aprendizagem. É uma pirâmide que coloca no topo 10%, que é o seguinte, o nosso cérebro aprende 10% lendo, 20% escrevendo, 50% ouvindo, 80% ensinando os outros. Essa pirâmide ela foi refutada inúmeras vezes em neurociência e muitas pessoas ainda falam sobre isso hoje. Essa pirâmide é a pirâmide de William Glasser, que foi um cara que tentou ali entender o que acontecia do cérebro quando a gente aprende, tá? E aí algumas pessoas falam, você tem que ensinar os outros. Eu já vi gente vendendo curso por aí recentemente, associando essa pirâmide de aprendizagem. Ela é um neuromito muito, 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 muito falado, que hoje a gente já tem evidências muito importantes do que é que funciona melhor para o seu cérebro impulsionar a aprendizagem, tá? E o que é que funciona muito? Seja isso para aprender um novo idioma ou para aprender qualquer outra demanda. Primeiro, a motivação, o quanto você está motivado para fazer aquilo. Não adianta eu chegar, Adri, meu amor, você vai aprender inglês, porque inglês é a língua mais importante. E a Adri fala, pai, eu não quero inglês, eu quero francês. Não, você vai aprender inglês porque eu estou mandando. A Adri não está motivada, não há 1000 aulas de inglês que ela vai reter essa informação. Porque ela não quer. Ela já demonstrou que ela não está motivada para o inglês. Ela está motivada para outra coisa. Aí você coloca essa menina numa aula de francês. Em 5 aulas, ela aprende muito mais do que em 1000 de inglês, porque ela está motivada. Então, a motivação por trás da execução de alguma coisa, ela é muito importante para a aprendizagem. Então, o quanto você se motiva para estudar é muito importante para isso. Segundo ponto, alerta. Tem que estar alerta. Não adianta eu estar com sono. Poxa, 10 horas da noite, eu morrendo de sono, mas eu tenho que estudar para poder bater a meta do dia. Não funciona. Não funciona. Tem que estar alerta, tem que ter boa capacidade de concentração. Então, regular um ambiente para você ter boa alerta naquele momento funciona muito bem. E por isso que eu falo que o que funciona para a Delane não pode funcionar para mim. Por exemplo, a Delane tem um melhor alerta de manhã. Que horas que ela tem que estudar? De manhã. Acordou, tomou café da manhã, 9 horas ela tem um bom funcionamento de alerta, porque o cronotipo do cérebro dela funciona assim, onde o alerta é maior pela manhã. O Igor tem maior alerta depois das 2, 3 horas da tarde, por isso que eu marquei esse podcast em horas específicas, porque para mim funciona muito mais, né? Então eu tenho um bom alerta nesse horário, então eu tenho que me adaptar para isso, certo? Então o alerta é um dos segundos fatores. O terceiro fator é a repetição. Repetição é essencial para tudo, né? Para que a gente possa consolidar. Então, repetir um conteúdo após visualizar esse conteúdo pode ser importante. Então, essa historinha de o aluno aprendeu na segunda-feira, ele vai deixar só para estudar no sábado. Cuidado. É importante repetir, quem sabe, com 24 horas. No outro dia já dá uma repetida no conteúdo, tá? Repetição, ela é um dos fatores associados à aprendizagem. Outro, divisão em blocos. Não adianta a gente querer estudar tudo durante 8 horas de estudo. Não funciona para o cérebro. A gente pode dividir blocos de ensino. Lembra que eu falei que o cérebro gasta muita energia. Então, é muito comum hoje você ver o Pomodoro sendo utilizado, né? E aí tem gente que estuda 20 minutos e descansa 5 minutos. Tem gente que consegue estudar 40 minutos e descansar 10. Então, quando você divide os estudos, isso tem se demonstrado muito mais efetivo. Tem gente que, principalmente para concurseiro, que fala assim, você tem que estudar, bater a meta de 9 horas de estudo por dia. Cara, isso vai contra neurociências totalmente, sobre o que a gente aprendeu sobre cérebro. Você pode muito bem pegar esse conteúdo, estar alerta, estar motivado. Cara, hoje eu vou estudar o que a Adri falou na aula. 50 minutos podem funcionar muito bem para mim. E aí depois eu vou descansar 20 minutos. E esse descanso tem que ser um descanso não ativo. Eu não posso descansar, vou ficar aqui no celular vendo rede social. Não é descansar, porque na rede social você está gastando energia cerebral. Eu não vou descansar vendo um seriado na Netflix, ou na plataforma de streaming qualquer. Não vou descansar assim. Tem que ser um descanso onde você relaxe. Você repare a sua atividade cerebral para depois dos próximos blocos de 50 minutos você ter bom o quê? Alerta.
porque senão você vai fadigar. Então, divisão em blocos de conteúdos tem se demonstrado também muito efetivo, e isso você pode aplicar para tudo, até para a aprendizagem de um novo idioma ou qualquer outra coisa. Outro ponto. Existem evidências que estão demonstrando que muitas pessoas discutem. Aquela sonequinha depois do estudo, aquela sonequinha que dá. Porque você estudar, você cansa, né? Soneca. Depois do almoço, ou depois de um bloco de estudos, tem se demonstrado muito importante para você consolidar aquilo. Onde é que você consolida memórias que a gente falou? No sono. Essa soneca, claro que ela não pode ser uma soneca muito extensa, 3 horas. Não, não é assim, né? Você pode dormir entre 40 e 50 minutos. Por quê? Porque o seu cérebro repara e ele consolida aquilo. E essa soneca, ela não pode impactar no sono da noite, que é o mais importante, tá? Então, eu sempre recomendo, se você for estudar de manhã, almoça, tira uma sonequinha de 40 minutos depois do almoço. Garanto a você que as evidências vêm demonstrando que isso pode ser, sim, um fator muito importante para você aprender melhor, tá? Outro ponto é visualizar o real motivo da recompensa desse estudo. Por que eu estudo inglês? Para quê? Poxa, se eu sou um americano que quer aprender a língua portuguesa, para que eu estou aprendendo língua portuguesa, hein? Eu consigo associar isso no meu cérebro com a recompensa. Poxa, é porque eu tenho uma oportunidade de emprego numa empresa e tal. Opa, associar o real motivo do estudo, associar uma recompensa por trás desse real motivo, tem se demonstrado também como uma eficaz forma de você consolidar essa informação. Então, a gente precisa entender o porquê que está estudando. Não é estudar sem motivo. Eu vou estudar isso sem motivo. Não, entender um real motivo por isso tem se demonstrado muito importante para tal. E aí eu sempre comento que uma das últimas formas da gente ter uma melhor consolidação de aprendizagem é encontrar o que cabe para a gente. Lembra que eu falei que cada um de nós somos singulares? Eu, Igor, sabe o que eu gosto? Eu sempre fui uma pessoa que sempre prestei muita atenção nas aulas da faculdade. Eu consigo manter minha concentração por um longo período de tempo. Então, todo mundo estranhava porque eu não levava nada, eu não levava caderno, não revisava, não fazia muito desses fatores. Por quê? Se eu estiver olhando, prestando muito boa atenção e ouvindo aquilo que o professor está falando, para mim funciona maravilhosamente bem. Então, eu adoro podcast que tem áudio e vídeo, ou se for algo do meu interesse, que eu tenho muita motivação, apenas o podcast que apenas tem o áudio, eu consigo reter aquela informação por um longo período de tempo, né? Porque aquilo funciona para mim. Porém, a minha esposa, ela é uma pessoa que tem que ter lista, ela tem que anotar, tem que revisar, tem que grifar, ela tem que fazer aquilo repetidas vezes para reter a mesma informação. Porque aquilo é o que funciona para ela. Se ela apenas presta atenção e tal, ela fala, não, meu Deus, isso vai sair da minha cabeça. E aí vai lá revisar. Então ela precisa encontrar o que funciona para aquela pessoa. Eu gosto muito de esquemas visuais, eu adoro fotos, que na foto eu consigo gráficos, porque para mim é mais fácil de interpretar, porque o meu cérebro funciona assim. Então, tem que encontrar o que funciona para você. Hoje a gente tem inteligência artificial que ajuda a gente muito nisso. Eu tenho algumas pessoas com TDAH que passam por aqui, e aí o cara fala, cara, eu não consigo prestar atenção no que esse professor fala, depois eu tenho que transcrever tudo. Eu falei, você não precisa transcrever. Vou te explicar uma coisa. Hoje você tem inteligência artificial que pega a gravação de áudio e transcreve aquilo em texto para você. Cara, usa a tecnologia a seu favor. Aí ele, meu Deus, tem isso. Mostrei uma para ele. Cara, esse cara tá transcrevendo tudo e agora quando ele lê o que o professor falou, ele retém muito. Então funciona muito para ele. Então hoje a gente tem que saber usar a tecnologia ao nosso favor, né? Então isso é muito importante. Então você tem que encontrar o que cabe muito para você. E tem uma coisa interessante que você falou sobre tecnologia e tal. Ontem mesmo eu estava conversando com meu marido, ele falou, por que que você, a gente tem um tanto de livro, aí ele falou, por que que você não usa o Kindle, usa um tablet, né, para ler, e aí você já... Para mim, e eu conheço muitas pessoas também que falam assim, o livro físico é de extrema importância. Perfeito, Eu não perfeito. retenho tanto quanto se eu tiver um livro físico, eu olho a capa, tem toda uma questão de tato. Já o Perfeito. tablet, para mim, eu tenho Veja, dificuldade. perfeito. O que você está falando é muito cabível sobre essa questão do encontro que funciona melhor para você. Por exemplo, é, algumas pesquisas bem grandes tentaram separar. Poxa, é melhor inclusive eu respondi uma caixinha no meu Instagram semana passada sobre isso. Perguntaram, é melhor aprender sobre o livro físico ou sobre o Kindle? Usaram justamente o Kindle. Eu falei assim, não há uma evidência que afirme 100% o que
é melhor, tá? Não existem tantas evidências robustas para isso. Algumas demonstram que, de fato, o livro físico funciona, mas aí qual é o viés? O grupo que eles utilizaram, né? Pegaram um N muito pequeno, foi algo muito específico sobre uma leitura de um livro clássico romântico. Tem gente que não tem nem motivação para isso. Então, qual é o ponto? Você pega pessoas que hoje aprendem maravilhosamente bem sobre o Kindle, utilizam o Kindle como forma muito boa de estudo, o tablet. Hoje você tem aplicativos que funcionam muito para você desenhar, para você escrever, fazer esses notes mentais. Tem os livros que você pode sair grifando diretamente no tablet. Eu tenho um colega que ele só consegue entender artigo científico, ele é um colega que hoje faz pós-doc, se ele tiver no tablet. Por quê? Porque ele grifa, ele risca, ele recorta o que é mais importante, ele usa essa ferramenta de forma para ele. Se ele vai pegar a folha, hoje ele não se adapta mais. Entretanto, tem pessoas como você, Adri, que sim precisa do livro físico. E se você sabe que você precisa do livro físico, para que você vai utilizar o tablet? Para que você, o professor, vai dizer assim, vou mandar o PDF para você no e-mail e vocês veem no e-mail. Não, imprime aquilo, usa uma forma física para te ajudar, porque isso funciona muito bem para você. Tem gente que precisa do físico reescutar a aula gravada do professor e depois precisa repetir. Então, ela está tendo motivação no físico, alerta ouvindo, alerta. Então, entenda aqueles fatores que a gente falou, precisa encontrar o que cabe muito bem para você. Tem gente que, de fato, vai para o físico, não tem como utilizar. E eu sempre percebo uma coisa, eu tenho inclusive uma teoria. Olha os nossos cenários. Quem gosta de livro físico vai ter cenário de biblioteca feito o seu. É de praxe, é de praxe. Pode pegar todo mundo que passa, que tem essas bibliotecas gigantes assim, é porque o cara tem muito livro físico. Se não for aquele cara que quer aparecer, né, compra um monte de livro, nunca leu um, e aí você pergunta, o que está acontecendo ali em Dostoiévski? Me fala um pouquinho sobre isso, né? E aí o cara nunca leu um, mas assim, é muito comum você ver pessoas que precisam do físico tendo muito livro, porque ela vai gostar daquilo. E ela encontrou a forma para ela. E beleza, a vida que segue. Então, nem adianta gastar energia tentando outras variáveis, porque se para você, Adri, funciona com físico, só segue, só segue. Eu sempre comento isso para todo mundo. Eu quero saber qual é o papel das emoções no processo de tomada de decisão, de acordo com os estudos de neurociências. Emoção é importante para tudo, né? A emoção é importante para o desenvolvimento da criança, para o comportamento socioemocional, mas basicamente é o seguinte: dentro do cérebro a gente tem áreas que se chamam sistema límbico, que são áreas e núcleos que controlam e regulam o nosso gerenciamento emocional. E uma área muito importante, que é a área mais falada de todas. Eu tenho até aqui o exemplo, tá? Para ajudar vocês. Esse aqui é o nosso cérebro, tá? Essa área aqui em vermelhão aqui na frente se chama córtex pré-frontal. Entendeu que o cérebro tá assim, tá certo? Se eu virar minha cabeça para cá, essa área tá na minha testa aqui, tá bom? No osso frontal. Esse é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é essa região aqui e ela é uma região que regula tomada de decisão, memória de trabalho, controle inibitório. Então, as áreas do sistema límbico que estão mais centrais e mais mediais no nosso cérebro mandam projeções para áreas do frontal, ou seja, o nosso gerenciamento emocional influencia diretamente para as nossas tomadas de decisões. Então, por isso que a frase toma decisão mais racional e menos emocional, ela é muito verdade. Porque quando a gente racionaliza melhor, é porque a gente conseguiu ativar melhor as estruturas do córtex pré-frontal. Então, você conseguiu, será planejar, organizar e pensar. Então, será que eu preciso explodir com a Delane para demonstrar o que eu preciso me comunicar para ela? Não, vou tomar uma decisão mais racional porque ela faz mais sentido. Eu usei todo o meu córtex pré-frontal em correlação com o meu sistema límbico. Então, quando uma criança está muito desregulada, chorando, não adianta a gente pedir para ela, Adri, chill, vá para o cantinho do pensamento pensar sobre o que você está fazendo. Vá pensar e refletir sobre o que você gritou agora com o papai. Não tem como. Não há um cérebro possível de acontecer isso, até porque ele está em desenvolvimento. Então, todo o gerenciamento emocional, por isso que eu comentei, o quanto que a gente associa uma memória emocional também é muito importante para tal coisa. Então, o gerenciamento emocional é importante para tudo, para regular a tomada de decisão, regular a nossa atenção. Todo mundo já ficou muito mais concentrado na aula daquele professor massa, que é um professor que fala, brinca, tem uma puta didática,
E aí a gente fica, nossa, como agora eu consigo me concentrar? Porque você tomou a melhor decisão em capacidade de concentração. Porque aquilo te ativou um controle e gerenciamento emocional. Porque essas áreas que eu comentei estão altamente ligadas, né? Então, lembra lá do filme do Divertidamente, quando a Riley toma a decisão de fugir, o que ela está tendo? Uma desregulação emocional. Ela não teve um excesso de tristeza porque ela se mudou, e aí o pai dela não consegue compreender ela, a mãe não consegue compreender ela. O que acontece na tomada de decisão dela? Ela tomou uma tomada de decisão altamente impensada, que foi o quê? Vou fugir, vou fugir. Então, essa tomada de decisão foi altamente impactada pelo gerenciamento emocional dela. E agora falando sobre a infância. Como que as experiências na infância mudam o desenvolvimento do cérebro e influenciam o comportamento da idade adulta? Adoro falar de infância por causa do meu pequeno, e assim, o quanto que a gente hoje sabe de conhecimento sobre educação positiva, o quanto que isso influencia positivamente no gerenciamento emocional dos adultos, é muito importante. A infância é um período de crescimento justamente dessas áreas que eu falei, né, do córtex pré-frontal, e um crescimento de todas as estruturas e conexões do cérebro. Então, tudo o que acontece na infância vai influenciar na vida adulta, né? Se uma criança ela sofre abuso físico e moral, se um pai bate muito na criança, se um pai abusa muito moralmente desse menino, isso tem um papel muito deletério e negativo na vida da pessoa. Então, esse discurso de que eu já ouvi, sim, eu apanhei e nunca morri, tô aqui de boa. Não, é um discurso muito falho. E, com certeza, quem falou isso é uma tia ou um tio cheio de ansiedade, que não sabe se relacionar com ninguém, com depressão, né? É o adulto que tem uma dificuldade em gerenciar as emoções, justamente por causa do que aconteceu. Então, bater em crianças, gritar com crianças, ativa áreas de medo e de vigilância, que vai dificultar essa regulação emocional. E que isso vai ser consolidado ao longo de tempos. Então, essa fase do período infantil é uma fase muito importante para o que vai acontecer na vida adulta e em quem aquela criança vai ser daqui a 20, 30 anos. Será que esse vai ser um indivíduo que sabe se relacionar muito bem com os outros? Será que esse vai ser um indivíduo cheio de medo, de ansiedade, de inseguranças? Será que essa vai ser uma adulta que sabe o que é um ambiente de calma e ambiente de correlação positiva? Então, essa fase da vida da infância impacta na vida completa de um indivíduo. Então, a gente tem que fala-se muito hoje sobre educação positiva, né? De aprender a entender a criança. Por exemplo, isso que eu sempre falei. Deixa a Delane dormir, porque ela tem que dormir na festinha da família, cheia de barulho. Por que com a criança a gente negligencia tanto as emoções da criança? Aí eu já respondi para uma pessoa, faz o seguinte, vai lá tu dormir, tenta tu dormir com esse barulho. Tenta. Não, porque eu gosto de calma. Eu falei, então por que meu filho tem que dormir com isso? Não, ele tem cama, tem um quartinho maravilhoso, beijos, tchau, nós vamos embora, né? Então, a gente negligencia muito o que a criança tem para falar, para ouvir. Então, isso gera sim um ambiente muito, 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 muito negativo para. Claro que quando esse ambiente é um ambiente que não escuta as emoções da criança, que não entende e acalenta isso, né? Até porque hoje também tem um outro problema, como a gente comentou do TDAH, dessa banalização. Muitas pessoas falam, não, essa família é toda de educação positiva, por isso que esse menino é assim. Qual é o problema do menino questionar alguma coisa? Qual é o problema da criança perguntar, tia, por que você está fazendo isso? Não, não é legal isso. Se for um adulto, eita, né, não é, deixa, o Igor não gosta assim. Mas a criança não, a criança a gente cala e tende a fazer isso, né? A sociedade tende a fazer isso. Então, esse ambiente de desenvolvimento infantil é um ambiente onde influencia muito. Então, por isso que quando a gente fala de neurociência, a gente já sabe todas as alterações possíveis que isso pode causar no cérebro da criança e que essas alterações elas vão se repercutir na fase da vida adulta. Então, é um ambiente que eu falo muito por causa do meu filho. Quem for acompanhar lá na rede social vai ver que isso está acontecendo. Então, eu tento muito regular o ambiente de educação positiva para o meu pequeno, um ambiente longe de telas, um ambiente onde ele tem a capacidade de expressar as emoções dele, um ambiente ele chora, perfeito, ele pode chorar. Qual o problema de chorar? Qual o problema que a gente fala? Delane, engole o choro, para, não chora. Não chora. Qual é o problema de chorar? É a forma que ele tem de se expressar. O adulto chorando. Eita, a Delane tá chorando, bichinha, tadinha. Vamos pensar alguma coisa boa para ela. Aí na criança, não. A criança a gente manda se calar, né?
Então, assim, essa é uma fase muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Então, tem que tomar muito cuidado do que a gente faz nesses pequenos cérebros, que com certeza isso vai ter uma repercussão a longo prazo. E a respeito, você está falando de mundo infantil e tudo, e a respeito de telas, né? Tem a tela do computador, tem a tela da TV. Eu queria saber se tem, além dessa diferença da criança ficar no celular, assistir alguma coisa no celular ou na TV, e tem algum parâmetro assim, com tantas, até certa idade, pode assistir tanto de TV, porque eu escuto muito assim, que a gente não tinha essas informações no passado, Sim, né? sim, Eu perfeito, exatamente. sempre, eu fui criada em frente à TV e tá tudo bem. Hoje em dia eu sou um adulto que tá tudo bem, né, Sim, comigo. sim. Então, como que isso afeta, né? O excesso, como é que é? Claro que houveram mudanças, né, nesse comentário que você falou. Eu também tinha televisão na minha casa, mas eu não tinha celular, eu não tinha tablet. E quando a programação não era atrativa para mim, o que a gente fazia? Brincava, ia para a escola, não tinha tela de noite, não consumia aquilo. A gente via outro tipo de conteúdo, né? Não tinha tanto conteúdo quanto hoje, eram coisas diferentes, né? E a Ah, gente tinha um tempo, né? Por exemplo, se sua programação que você gostava era depois da escola, era aquele exato. Era momento. aquele Não era momento. só no dia seguinte. Hoje Só. em dia se resolve com um bastar de um clique, né? Exatamente. Então era diferente. Claro que isso era diferente, né? Qual é o ponto? Hoje já existem guidelines específicos, principalmente da Academia Americana de Pediatria, de recomendações sobre o tempo de tela que todo mundo tem que ter. Então, under the 2 years, ou seja, abaixo dos 2 anos, é restrito, né? No screen before age 2. Então, assim, sem telas até os 2 anos de idade. Por quê? Porque isso pode influenciar negativamente no desenvolvimento do cérebro e vai atrapalhar a aprendizagem da criança. Então, até os 2 anos, o uso é restrito. Não pode tela até os 2 anos, que isso já sabe que atrapalha as estruturas e funcionamento cerebral. Dos 2 aos 5 é preconizado até 1 hora de tela. Porém, essa 1 hora de tela, a maior recomendação da academia é o seguinte: supervisionada. Ou seja, o conteúdo que a criança assiste tem que ser supervisionado e tem que ser direcionado. Por quê? Hoje você tem muito conteúdo nessa fase dos 2 anos, onde a criança está aprendendo a falar, aprendendo a se mover, que são conteúdos que não têm fala, são conteúdos de infantis, de inteligência artificial, que não ensina nada, são conteúdos que você tem aí nessas plataformas de streaming, onde tem até joguinhos que ensinam coisas específicas de agressão, coisas específicas de alguma coisa. Então, o conteúdo tem que ser muito bem observado para isso. Inclusive, tem uns americanos que, com certeza, quem estiver assistindo já parou para assistir, que eu adoro, que ensina muita coisa. E, se você perceber, tem tempos muito curtos. Por exemplo, o desenho que tem no streaming, a Bluey, ela tem um tempinho muito curtinho, 6 minutinhos, sabe? E é um desenho que ensina tanto, que é muito bacana porque ela ensina comportamento. E existe um YouTube que eu assistia muito com o meu pequeno, que é o Blip. O Blip, e aí eu sentia muita inveja, porque ele mostrava os parques americanos, a forma como brincar, ensinava sobre dinossauros, sobre escavadeira. Atualmente o Blip mudou, né? Uma outra pessoa que faz o Blip. E existe outro também, que é muito bacana, que também tem um tempinho curto, americano, que tem um conteúdo muito bom, Steve and Maggie. Steve é um cara de vermelho e Maggie é um seriado australiano. Sabe aquele Magpie, aquele que parece meu Deus, aquele animal que viraliza muito na Austrália, aquele animal que sabe reconhecer a face de todo mundo, ele ataca as pessoas e, enfim, eu não sei se vocês sabem que tipo de animal é esse, e aí eles ensinam muitas coisas bacanas. Então, assim, o conteúdo que a criança está assistindo, onde meu filho assistiu, tem que ser direcionado. O pai pode estar presente, direcionar. Filho, o que está acontecendo ali? Para a criança pensar, raciocinar, né? Após os 5 anos, os guidelines prevêem que 1 hora pode ser adicionada, ou seja, a criança com 5 anos já pode ficar 1 hora e meia, 2 horas, entretanto, de conteúdo supervisionado, né? E qual é o maior ponto dessa questão de telas? Hoje você vê muitas famílias, cada família é um núcleo diferente, né? Cada um sabe muito bem o que faz,
onde a criança chega para pedir a atenção da Adriana, que passou o dia cansada do trabalho. Mãe, vamos brincar. Não, menina, vou brincar contigo, não. Aí a criança faz o quê? Vai pro tablet, vai pro celular, vai para assistir um desenho. Então ela não teve um direcionamento para isso. A criança não tem rotina. Hoje a gente vê muita criança utilizando aplicativos adultos, né, que tem um perigo muito grande. Então, o uso de telas ele pode impactar. A tecnologia é boa quando é bem utilizada, como a gente comentou, né, do conteúdo que é assistido, do conteúdo que é direcionado. Mas o uso excessivo de telas impacta no cérebro de todo mundo, bem como na qualidade de vida infantil. Então, já existem guidelines prevendo isso, né? Eu tento evitar ao máximo. Inclusive, aconteceu com a Adri, se eu não estou enganado, ela me mandou uma mensagem ontem de noite, não foi? Me mandou uma mensagem ontem de noite. Eu só respondi pela manhã, porque quando chega de noite, eu não toco no celular. Eu, no máximo, eu sempre oriento a quem é familiar ou parente, se for emergência, me liga. Se mandar mensagenzinha no aplicativo, eu não vou ver. Eu não vou ver, porque eu não abro. Então, se precisar de algo urgente, me ligue. Então, quando eu vi a mensagem, era yesterday, era de noite, eu falava, tudo bem, bom dia, eu vou ver, eu vou encontrar. Então, assim, eu tento muito me desconectar desse uso excessivo de telas, porque hoje a tela está presente em tudo, como a Adri falou, é no tablet, é no celular, é na televisão, é até mesmo relógio, que já tem uma tela que nos conecta com o mundo. Então, assim, a gente é influenciado tanto por isso que o quanto mais a gente puder se desconectar, melhor para o funcionamento do nosso cérebro. E eu imagino que deva ter muita fake news que você lê na sua área, né? E eu queria saber assim, a que todo mundo acredita, mas que não é verdade. São várias. São várias. Tem umas bem pesadas, mas eu acho que é assim. A fake news da pirâmide do cérebro é uma que é muito difundida. A fake news de você só usa 10% do seu cérebro é muito difundida. Você não usa 10% do seu cérebro. Você usa o seu cérebro todo. A todo momento, o seu cérebro está tendo 100% de atividade. O que, que vai acontecer? Algumas áreas estarão trabalhando mais, ou seja, tem maior atividade. Outras têm uma atividade mais reduzida. Mas entenda que reduzida não quer dizer que não está funcionando. Por exemplo, eu estou sentado aqui na cadeira com vocês. As minhas áreas motoras, principalmente dos membros inferiores, tá tendo uma atividade para receber esses estímulos fisiológicos. Mas eu não estou movendo meus membros inferiores, compreende? Então eu tenho pouca atividade naquela área. Entretanto, agora, como eu estou me concentrando, falando, tendo uma boa fluência verbal, as áreas, gerenciando meu controle emocional, as áreas de comunicação, as áreas de linguagem, as áreas executivas estão trabalhando muito mais. Então, assim, a gente tem 100% de atividade do cérebro como um todo. Uma fake news que uma das fakes é o seguinte, eu não sei, muitas pessoas falam que existe o cérebro trino, onde você tem áreas mais profundas que comandam o comportamento instintivo e que as tomadas de decisões são muito instintivas. Essa fake news do cérebro trino, ela foi bem difundida como um todo. Isso é uma balela. Você não tem um cérebro trino, um cérebro mais primitivo. Você tem áreas cerebrais que foram crescendo ao longo de milhares de anos de evolução humana, mas que elas estão altamente conectadas entre si. Onde a gente comentou que uma área de gerenciamento emocional, que é uma área mais profunda, ou seja, tida como mais antiga, ela regula uma área mais evolucionalmente nova. Então, uma área influencia na outra devido a essas conexões. Elas não funcionam separadamente, como se fossem três cérebros separados. Então, essa é uma fake news muito difundida na área de neuromarketing, né, onde tende a justificar o porquê que as pessoas fazem compras mais instintivas, impulsivas, mas é uma justificativa que decai por terra quando a gente estuda neurofisiologia. E tem uma fake news muito, na época da pandemia, viralizou muito, de uma pesquisadora americana, onde ela falando sobre o que a ocitocina é o hormônio do amor. A ocitocina aparece no cérebro quando a gente abraça o nosso filho e beija o nosso filho. E aí tem uma imagem de ressonância magnética funcional de uma mãe que estava beijando o filho e colocaram uma imagem de uma área cerebral bem vermelhona ativa. A própria pesquisadora falou que isso é uma mentira. Ela foi a pessoa que fez a ressonância com o primeiro filho dela, mas a área cerebral não tinha nada a ver com
ocitocina e vínculo. Era uma área cerebral que ficava ativa no filho quando essa bebê visualizava imagens de pessoas que ele já conhecia. Então, era um reconhecimento facial de imagens reconhecidas. E por uma brincadeira de laboratório, ela foi para a ressonância magnética funcional enquanto dava um beijo na cabeça do filho. E aí criou uma imagem sobre o filho visualizando a imagem dela. Afinal, eles estavam juntos na ressonância magnética funcional. E aí as pessoas pegam essa imagem e viralizaram muito. Porém, eu gosto muito de falar da fake news relacionadas ao TDAH. Muitas pessoas acham que TDAH é falta de Deus, ou falta do que apanhou na vida da infância, ou que o autismo é culpa da mãe, e que isso não existe, tá? Isso até hoje é falado, e no Brasil viralizou muito um comentário de uma pessoa aí, de uma religião específica essa semana, falando que as pessoas pecam, toda criança peca, mas muitos pais justificam o pecado do filho com TDAH. E eu falo, meu Deus, é uma fala bem complicada, bem problemática, que não tem nada a ver com isso. Então, TDAH, para que fique claro para todo mundo, não é falta de Deus. TDAH não é falta de apanhar na vida da infância e ser regulado. Autismo não é culpa da mãe. Todos esses dois transtornos já têm causas muito bem específicas e que já foram muito bem pesquisadas e consolidadas. Esses transtornos são de causas genéticas e ambientais. Então, eles são transtornos multifatoriais que influenciam para a vida da humana. Então, tudo que vocês veem sobre isso, a cura do TDAH com suplemento. Balela, mentira. Tá? A cura do autismo com balela, mentira. Tá certo? Porque não há cura para isso. E, por último, é muito comum também hoje você ver vendas de coisas assim. Venha fazer meu curso de inglês que você vai aprender em 21 dias. Não se aprende em 21 dias. A gente pode demorar muito tempo para poder aprender alguma coisa, para formar um novo hábito, bem como pode ser muito rapidamente. Então, não existe essa de forme um novo hábito, venha mudar a sua vida em 21 dias comigo. Tá? Então, se vocês virem isso, pode comentar. Não existe isso. Isso é uma fake news como um todo. Bom, Igor, a gente agradece a sua participação nesse episódio. Todas as informações do Igor estão na descrição, então vocês checam, vão lá, sigam nas redes sociais para poder acompanhar todo o conteúdo que ele tem por lá. No mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada, Igor. Eu que agradeço a vocês, Delane e Adri. Contem comigo, tá? Acho que o projeto de vocês é muito bacana, de poder passar conhecimento, principalmente para as pessoas que vocês se conectaram por aí, né, pelo grupo de vocês. Então, assim, continuem, tá certo? Que eu acho que é um projeto que, além de difundir conhecimento, porque eu vejo que vocês falam de muita coisa, é um projeto que ensina muito, tá? Então, foi um prazer poder conhecer vocês. Quem sabe quando vocês vierem para o Brasil, ou quem sabe quando eu estiver próximo aí, que eu tenho uns planos aí de levar o meu pequeno, quem sabe para Disney no próximo ano, vai ser um prazer para que a gente possa se esbarrar e conhecer pessoalmente, tá bom? Então, quem assistiu, fica aí meu muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!